Recentemente, a mídia noticiou que o governo Lula teve uma série de derrotas no Congresso, especialmente na Câmara. Nós tivemos a derrubada do veto do presidente, a saída de presos, mantiveram o veto do Jair Bolsonaro a dispositivos que iriam criminalizar a fake news durante eleições, e agora está sendo discutido uma série de retrocessos, como a privatização de praias, além de aumento de impostos e assim por diante. Então, só para ficar claro, não são só derrotas do governo, são derrotas do Brasil. Porém, o que poucos têm falado é que as principais forças por detrás desses atos são as que compõem o famoso Centrão, que é, apesar de famoso, ainda pouco compreendido e poucas pessoas têm noção de quão ruim eles são para o Brasil. Então nesse vídeo eu vou explicar o que de fato eles são, como eles estão destruindo o Brasil e como eles são frutos do nosso sistema político e eleitoral. Se interessou? Então fique por aqui. Eu sou o biólogo Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero explicar então novamente o que é o Centrão de fato e por que a gente devia estar discutindo sobre reforma política eleitoral para combatê-los. Porque sem isso, nunca vamos vencer o Centrão. E o cedo ou tarde o Centrão vai dominar o país, o que vai ser um tremendo caos. Tá? Mas antes de entrar na parte teórica, técnica, eu queria contar duas historinhas para vocês bem rápidas, mas que elas explicam bem, né, elucidam bem o que eu vou explicar. Bom, tudo começou há alguns anos. Eu estava num jantar com alguns colegas de trabalho e um deles era bolsonarista. E esse, durante a gente estava comendo, ele me perguntou: Gustavo, o que você é de fato? Você é de direita ou esquerda? E para evitar uma briga, e porque até que na época era uma resposta sincera, eu respondi: eu sou de centro. E então ele olhou nos meus olhos e falou com uma seriedade e uma calma absurdas. E disse: ah, então você é a favor da corrupção, do toma lá da cá? E eu pensei que ele estava brincando, tanto que eu até sorri na hora. Só que eu olhei no rosto dele novamente e eu vi que ele estava sério. Aí eu fiquei sério e ficou aquele silêncio, sabe, constrangedor por 2, 3 segundos. Eu respirei fundo e respondi, né? Calma, o que eu quis dizer é que na verdade eu sou alguém que defende bandeiras que muitos entendem como de esquerda e muitos entendem como de direita. Por exemplo, eu defendo o ambientalismo, minorias, políticas sociais, que alguns entendem como de esquerda, mas também defendo liberdade econômica até certo limite, empreendedorismo e assim por diante. E aí, tudo bem, ficou por isso mesmo, só que esse caso ficou na minha cabeça. Primeiro porque eu fiquei assim, pô, será que ele quis me ofender ou ele falou sem pensar, né? Mas do jeito que ele falou calmo e que a gente tinha uma boa relação, eu acho que ele não tentou me ofender, acho que ele realmente achou, foi essa a conclusão que ele teve. E não pensou bem nas consequências. Só que o que me espantou foi essa ligação que ele teve entre centro e corrupção. Bom, passou-se alguns anos, agora bem recentemente, no ano retrasado, se não me engano, eu estava conversando com uma amiga e falei para ela que eu estava pensando em entrar num partido por causa das eleições de 2024, agora. E eu comentei que eu estava pensando em entrar num partido de centro-esquerda. Inclusive aconteceu isso, né? Eu entrei no PSB. Mas enfim. Aí ela respondeu que entrar num partido de centro seria ruim, né? Porque eles são corruptos, é centrão. Aí eu até expliquei que não é isso que eu estava falando, mas tudo bem. Só que isso me lembrou desse caso anterior. E eu falei, duas pessoas, uma de esquerda e uma de direita, associando o centro ao centrão e centrão com corrupção. Por que eles estão fazendo isso? E depois de muito refletir, eu vi que nitidamente a culpa era da mídia. Por quê? Vamos lá. Primeiramente, o nome centrão ele surgiu já na época da Constituinte, quando estava fazendo a Constituição. E era o apelido dado aos políticos que antes eram apoiadores da ditadura, mas que estavam ali no processo eleitoral defendendo pautas conservadoras e tal. Mas a mídia, né, tornou esse nome popular, anos depois, para se referir a todos os políticos que, principalmente deputados, que vendiam seu apoio ou votos em troca de favores, cargos ou coisa assim. E também muitos deles eram corruptos. Né? Então começou a haver uma associação clara entre centrão e corrupção. Entretanto, principalmente nas eleições de 2018 e 2020, a mídia começou a defender que o Brasil precisava de um candidato de um movimento de centro. E muitas vezes chegaram a exaltar políticos ou partidos que eram chamados de centrão como esse de centro. Ou seja, eles associaram, na prática, o centrão com o centro. Fora, é claro, que o nome centrão é literalmente aumentativo de centro.
Mas é que está o grande problema. Não há absolutamente nada a ver entre centro político e central. Então vamos lá, vamos primeiro entender o que são essas duas coisas. Primeiramente, o termo correto para que devia ser dado ao centrão é políticos fisiológicos. Fisiologismo político é o nome que se dá a políticos que não são eleitos especialmente por uma bandeira política, ou que eles nem mantêm essa bandeira política por mais de uma eleição. O que faz eles serem eleitos ou reeleitos é usar o seu poder financeiro e até a máquina do Estado a seu favor. Então, normalmente, eles pertencem ou são financiados por uma família já de políticos, gente poderosa, ou de uma grande empresa, ou latifundiários, assim por diante. E aí, uma vez eleitos, eles colocam parentes e aliados em cargos políticos e usam esse poder e esse dinheiro para se reeleger. Então, é um sistema que se retroalimenta. E para isso, eles precisam sempre compor apoio com o governo, com o executivo, presidente, governador, prefeito, que é eleito, né, em troca de cargos, favores e dinheiro, tá? Ou apoiá-los nas eleições. Lembrando que esse dinheiro pode ser e pode também ser ilegal, não necessariamente vai ser sempre legal. E aqui está, esses políticos até podem defender uma bandeira política numa eleição, tá? Mas é sempre isso colocado em segundo plano. O importante são os acordos que eles fazem, por isso que eles podem mudar dessa bandeira o tempo todo. E por que a mídia deu o nome de centrão? É porque, na teoria política, tanto na prática, você tem dois grandes espectros, né? A direita e a esquerda. E sim, eu sou muito crítico dessa divisão, acho ela problemática, arbitrária, limitante, mas todo mundo usa, então vamos usar isso para ser mais simples. Então, o que é convencionado chamar de direita são os movimentos, os partidos, etc., que são ou conservadores nos costumes, né? São a favor da tradição, religião, etc., ou são pró-mercado, pró-capitalismo. Já a esquerda, ou ela é crítica do capitalismo e até mesmo é socialista, ou ela é extremamente pró-liberdades individuais e pró-minorias. Então você tem esses dois espectros. Quem fica no meio termo disso, que defende uma mescla dos dois, ou visões mais moderadas, são chamados, então, de centro. Centro-direita, centro-esquerda, assim por diante. E nos países envolvidos, normalmente você tem o quê? E nos países envolvidos, normalmente você tem um domínio de dois partidos, um entendido naquela sociedade como de direita e outro como de esquerda. E tem um terceiro partido que tem uma ideologia mais de centro. Esse terceiro partido, que é menor que os dois, ele acaba sendo que normalmente desempata as eleições, se coligando com um e com o outro. E como ele é de centro, ele pode fazer isso sem perder voto. Mas é que está, não é o caso aqui dos políticos fisiológicos. Eles não estão se aliando com Bolsonaro, Lula, Dilma, assim, sem problemas, porque eles têm ideologias, bandeiras que se encaixam nisso. Eles estão fazendo isso apenas em troca de favores. Outra coisa importante é que, isso é um outro erro que muitas pessoas cometem, é que dizer que esses políticos não são eleitos por suas bandeiras, ideologia política, não quer dizer que eles não tenham dentro de si uma ideologia e, é claro, eles têm uma agenda. Na verdade, a maioria, por virem de grupos privilegiados, eles vão fazer o quê? Defender a manutenção e ampliação desses privilégios. Então eles defendem o que é chamado de status quo, o que é uma posição de direita. Além disso, a grande maioria é conservadora nos costumes. Por exemplo, o PSC, que era o maior partido com evangélicos no Brasil, ele foi base não só dos governos Lula, como o primeiro governo Dilma. Então, o Marco Feliciano apoiou tanto Lula quanto a Dilma. O Edir Macedo apoiou os 4 governos. Tá? Chegou, inclusive, a defender aborto nas suas igrejas. Então, esses pastores, eles tinham uma posição conservadora. Mas chegava a eleição, por troca de cargos ou coisa, para assistir acordos, eles apoiavam alguém de esquerda. Só que quando esse pastor, como Marco Feliciano, era deputado, ele legislava com leis conservadoras. Então isso é uma coisa. Então assim, a maioria desses políticos fisiológicos, eles são mais inclinados a uma direita conservadora. Por isso que, por exemplo, o historiador e analista político Marco Villa fala que o nome correto deveria ser direitão, né? Mas eu e vários especialistas preferem chamar eles de direita fisiológica. Então lembre-se, o nome correto para o centrão deveria ser direita fisiológica ou só fisiológicos. Vamos ver como está a política atual, quem domina a Câmara atual. Vamos ver quais são os maiores partidos da atual legislatura. Tá? Então, o maior de todos é o PL, com 98 deputados, sendo um recorde histórico do partido. O PT está com 68, até cresceu em relação à eleição passada, apesar de estar longe do seu auge, que foi com 88. O terceiro maior é a União, com
com 59, logo atrás vem o PP, que é o progressista, com 47, depois o PSD com 42, o MDB com também o 42 e por fim o Republicanos 41. Os demais têm menos de 20 ou 10 ou até menos deputados. Então a Câmara ela é dominada por esses partidos que eu falei. Então vamos aqui ver como eles se encaixam na divisão que eu falei. Vamos lá, primeiro, o PL. O PL ele é historicamente fisiológico, né? Tanto que o seu presidente, o Valdemar da Costa Neto, ele apoiou o PT, foi preso pelo mensalão e agora ele praticamente sustenta o Bolsonaro. Porém, os que foram eleitos, na sua grande maioria, são bolsonaristas radicais, são bastante ideológicos. Então, dá pra gente dizer que hoje o PL não é mais fisiológico, são ideológicos, é bolsonarista mesmo, tá? O PT é de esquerda ou centro-esquerda se preferir, não há discussão aqui. Já a União, PP, PSD e MDB são indiscutivelmente fisiológicos. Na União é inclusive a fusão de dois partidos historicamente fisiológicos como o DEM e o PSL. Tá? O PSL que não é mais bolsonarista, diga-se de passagem. O Republicanos ele já é discutível, porque como eu falei, muitos pastores antigamente eles eram fisiológicos, ainda muitos membros antigos do partido são muito pragmáticos, porém o partido se declara conservador cristão, ao mesmo tempo que se coloca como independente, não se colocou como oposição ao governo. Então dá para dizer que o partido ou é parcialmente fisiológico ou já é um partido conservador religioso, tá? Bom, com os 100 republicanos, fica claro que a maior bolo do Congresso, lembrando que eu ainda não falei de partidos medianos, que também a maioria é fisiológica, a grande parte do Congresso está dominado por partidos fisiológicos, pela direita fisiológica. Não à toa, como eu falei desde o começo, houve tantos retrocessos, ou há possibilidade de tantos retrocessos no Congresso. Então é impossível qualquer presidente, até mesmo de direita, por mais que para a direita vai ser um pouco mais fácil, conseguir governar sem ter apoio de pelo menos parte dessa direita fisiológica. E lembrando que apoio implica em entregar cargos, dinheiro e até mesmo agendas para essa direita fisiológica. Só que aí tem dois problemas. Né? O primeiro é que normalmente o Centrão ele vai pedir privilégios e retrocessos, o que vai, e ainda para piorar, ele não é unido, porque cada deputado ele foi eleito por um grupo, por uma classe. Então eles vão sempre pedir privilégios para a sua classe que o sustenta. Então, por exemplo, por que nossa tributação é tão absurda? Porque sempre que você tem uma reforma de tributação orçamentária, eles vão pedir privilégio, subsídio, isenção para um monte de coisa diferente. E aí vira um Frankenstein. Tá? Então nenhuma reforma ou política positiva profunda consegue ser feita com um Congresso assim. Já o segundo é que o Congresso hoje ele é muito mais poderoso que antes, talvez é o mais poderoso da história, porque além de você ter uma série de questões falhas, né, do sistema político nosso, eles ainda agora têm poder direto sobre parte do orçamento, que é chamado de orçamento impositivo. Eles podem então usar esse dinheiro para fortalecer aliados e não necessariamente para melhorar a vida do povo ou seguir a agenda do governo. E por fim, você ainda tem reformas eleitorais recentes, que eu já disse várias vezes, são horríveis, né, mas tem gente que defende, que elas dificultaram ainda mais para que novas pessoas possam entrar na política. Então, por exemplo, essa redução de partidos que o pessoal tanto fala, o que vai acontecer simplesmente você vai ter federações ou fusões, mas a grande maioria dos partidos vai continuar fisiológicas. Provavelmente, sei lá, vai ter um partido bolsonarista, um partido de esquerda que vai ser o PT provavelmente, talvez algum partido de centro-esquerda, e o resto vai ser tudo centrão, tudo direita fisiológica, tá? Igual o MDB, etc. Igual a União, etc. E aqui está. Nesse cenário, como é que a gente resolve os problemas atuais, como a crise ambiental, econômica, a questão da inteligência artificial? E aí que está o desespero. Não vamos. Não tem como resolver problemas tão complexos com esse tipo de político dominando a política. É impossível, simplesmente impossível. Tá? E é por isso que é meu principal debate aqui, a minha principal bandeira. Precisamos mudar o sistema político. Nós precisamos mudar, por exemplo, o sistema eleitoral para baratear, simplificar as eleições e facilitar especialmente para candidatos que tenham uma agenda, que tenham propostas para ser eleitos. Tá? E aí tem várias opções. Você tem o proporcional misto, que a mídia chama erroneamente de distrital misto. Você tem o voto preferencial, entre outros. Já fiz vários vídeos e textos sobre isso. Vou deixar aqui na descrição. Precisamos também de uma reforma partidária, por incrível que pareça, para facilitar que movimentos sociais criem partido, porque os atuais são partidos sempre criados por políticos. E mesmo que seja só para nível estadual e que não recebam dinheiro do dinheiro público, tá? Eu já falei sobre isso também. E reformas no nosso sistema político, como federalismo, divisão de poderes, mas isso eu vou trabalhar melhor futuramente. Agora, a curtíssimo prazo, a única coisa que dá pra gente fazer é, urgentemente, seja você direita ou esquerda, eleger
candidatos com propostas técnicas e claras nessas eleições municipais que estão chegando. Só assim a gente vai ter alguma chance de reduzir o Centrão em 2026 e eleger uma bancada mais sólida, mais clara e, quem sabe, fazer reformas políticas positivas. Por fim, eu queria dar uma palavra aqui de ânimo, de esperança e mostrar que temos ainda alguma chance de dar certo. Porque é bom lembrar que esse Congresso ele não é representativo. Por mais que a maioria do Congresso seja centrão, que não falei, ou direita fisiológica, não quer dizer que a maioria da população esteja feliz com eles ou votou porque ele queria. Como eu expliquei, é mais uma compra de voto que outra coisa. Por exemplo, as questões de mudanças climáticas. Muitas pesquisas do ano passado ou retrasado mostram que a maioria da população acredita nas mudanças climáticas, no aquecimento global e que isso é causado por ações humanas. Tá? Então a gente não tem um partido ambientalista grande ou uma bancada ambientalista por distorção do sistema eleitoral e não porque não há essa demanda. Lembre-se que tanto o Ciro, quanto o Lula, quanto a Tebet, até mesmo o Bolsonaro, por aquilo que pareça, chegaram a falar em algum momento sobre mudanças climáticas, sobre política ambiental ou coisa parecida. Então, se a gente trabalhar nessas eleições municipais e eleger novos líderes, novos vereadores, prefeitos com propostas técnicas, atualizadas, democráticas, podemos trabalhar para que em 2026 a gente seja eleita uma nova bancada muito mais forte, muito mais técnica e quem sabe trabalhar em reformas políticas para então a gente ter de fato um Congresso que seja representativo e seja bom. Mas é importante destacar isso. Não é necessário você eleger um presidente já diferente para mudar o país. Só uma bancada de 50 deputados, e até bem menos que isso, é mais que suficiente para você criar uma pressão e mudanças políticas bem palpáveis. Bom, ficou claro? Alguma dúvida, crítica, sugestão? Deixe nos comentários e me diga se você concorda com isso, quais são as suas previsões para o futuro e o que vocês acham que precisa ser feito, o que você está fazendo para poder mudar essa situação.